Pois é, a origem dessa discussão, Barão, é o tal orçamento impositivo, a PEC 34 de 2019, que teve, olha que coisa curiosa, o apoio de Jair Bolsonaro. A memória existe para isso. Os registros estão aí para isso. Chega de blá blá blá, chega de desinformação, chega de mentira. Essa PEC, repito, 34, tá aí, os registros estão aí, 34 de 2019, foi votada a favor, em massa, pelo PSL. Por esses mesmos deputados agora que estão com esse discursinho de o Congresso do qual fazem parte, operando para pressionar via orçamento, para montar um parlamentarismo branco via orçamento, emparedando o governo. Mas eles são governo e eles votaram a favor da matéria. Não leram aquilo em que votaram? Não estudaram? Não fizeram o dever de casa? Só descobriram agora que é ruim? Veja que coisa curiosa. O texto de Eduardo Bolsonaro... Aliás, tem vídeo, hein? Do Eduardo Bolsonaro reverenciando Rodrigo Maia e defendendo a PEC do orçamento impositivo. Olha o texto dele. Abre aspas. Nunca foi pauta do governo fazer o legislativo de refém através de emendas orçamentárias. Quando o deputado Jair Bolsonaro apoiou a PEC do orçamento impositivo, aliás, em 2015, isso, um projeto da Dilma, primeira rodada. Mantemos a coerência, em 2019. Vitória do legislativo e da independência entre poderes. Este é Eduardo Bolsonaro defendendo a PEC do orçamento impositivo. Mudou de opinião, né? Talvez estivesse preocupado em ser embaixador, olhando para outras coisas, votou sem saber, obedeceu ordens do pai, sendo contrariado, não sei. Mas essa aqui é a matéria. E o PSL votou junto, a favor. Então vamos lá. Era naquela ocasião vitória do legislativo, na palavra de um Bolsonaro, e da independência entre poderes com o apoio do presidente da República, libertando o parlamento das amarras, acabando com o toma lá da cá. Esse era o discurso que fazia com que se votasse a favor do orçamento impositivo. E aí, de repente, Eduardo Barão, esse troço virou um mecanismo de chantagem. O que aconteceu? O que aconteceu nesse percurso? Para que aquilo que era vitória do legislativo, da independência entre poderes, exaltado pelo bolsonarismo, portanto, de repente se transformasse na boca, que foi o gatilho do general Heleno, em chantagem do parlamento contra o poder executivo. O gatilho, na palavra de general Heleno, que mobilizou e alimentou as manifestações convocadas para 15 de março contra o Congresso Federal, da qual Eduardo Bolsonaro e sua turma fazem parte. A pergunta insiste: o que houve? O que aconteceu para que se mudasse? A resposta é muito simples. É bolsonarismo na bolsochavismo na veia. Forja, aquilo que eu falo sempre aqui nessa coluna e nos meus artigos no Jornal Globo, forja artificial de crises, fabricação de inimigos. Por baixo, sem que se veja, o governo faz acordo, negocia com o parlamento, faz política, libera emendas. Esse possivelmente, governo Bolsonaro, atenção ouvinte, esse possivelmente é o governo que mais liberou emendas parlamentares na história. Faz o jogo, que é legítimo, por baixo. Faz sim. Tá aí a PEC do orçamento impositivo, negociada, com apoio do partido do governo. Então, partido do governo, né? Porque depois viria a implosão do PSL. E por cima, para efeito midiático, jogando para a galera, com o impulso das milícias digitais, faz esse discurso de vítima do sistema, de emparedado pelo sistema, do Congresso que é o establishment, que quer não deixar o governo Jair Bolsonaro avançar. Isso é mentira, é balela. E a verdade precisa ser dita. Em certo sentido, é como se o governo Bolsonaro ocupasse o espaço da oposição. Tem método nisso. Ocupa o espaço da oposição, criando essas crises e pautando, portanto, o discurso da oposição. Quando, na prática,
faz o simples jogo da política, aquela mesma política que o bolsonarismo profissionalmente criminalizou e que, criminalizando, encontrou um discurso, entre outros, para chegar ao Palácio do Planalto. Vejam aqui a fala de um deputado, Felipe Barros, do Paraná, se eu não me engano, do PSL, mas da ala bolsonarista. Vejam o que ele escreveu a respeito dessa crise. Existe um poder... Votou a favor, hein? Da PEC do orçamento impositivo. Existe um poder maior que os outros 3 poderes constituídos. Maior que nossas instituições e, aliás, razão pela qual elas existem. O poder popular. Jair Bolsonaro é o único presidente que tem uma conexão com tal poder. Na democracia, a vontade do povo prevalecerá. Isso é bolsonarismo, é a fé bolsonarista expressa. Com muita desinformação, com muita má fé. A do poder popular, né, a da voz das ruas, que se confunde com o líder populista, que se confunde, se mistura com o Jair Bolsonaro num grau de simbiose até o ponto de que não se possa mais distinguir quem é quem. Povo e Jair Bolsonaro. Isso no discurso, né? Um certo povo. Assim, ficando fácil com esse discurso, poder prescindir de intermediários, poder prescindir de poderes intermediários, poder prescindir da democracia representativa. Esse é o projeto de poder. Ah, mas e as reformas? Esse seu discurso é inconsistente porque, se fosse assim, o governo não tentaria aprovar reformas. Que reforma? Cadê a reforma administrativa? Que não foi mandada desde novembro, estão enrolando. Cadê a reforma tributária? Que nem projeto próprio o governo tem. Não há nenhum compromisso reformista desse governo, não. Esse governo, gerador de crises... Esse governo gerador de crises gosta de conflito, precisa de conflito, é uma força de destruição. Aliás, é antirreformista. E eu vou repetir aqui para concluir o que eu falo todos os dias. Não existe liberalismo... Alô, Paulo Guedes, não se engane. Não existe liberalismo econômico, portanto, reformas estruturais de natureza liberal sem liberalismo político. Não existe reformas de natureza liberal num governo reacionário. Não conte com esse apoio. É impossível fazer reformas estruturais para valer num chão de inconsistência, de imprevisibilidade, de instabilidade gerado pelo próprio presidente da República. Quem quer reforma sou eu. Quem quer reforma ou não é o ouvinte. O governo não está preocupado com isso. Se der para fazer, tudo bem. Mas o mais importante é submeter os poderes da República, enfraquecer o Congresso Federal. E enfraquecendo, passa-se até reformas. Mas o objetivo não é esse. E aqui não. Chega de embuste. Votaram a favor do orçamento impositivo. É isso.